Olá, meu nome é Márcio Vilela, sou terapeuta em dependência química, comportamental e codependência. Venho fazer esse vídeo para levar mais informações a respeito desse tema. Dependência química é uma doença, segundo a OMS, é uma doença física, mental e espiritual, crônica e de determinação fatal. Então a gente tem diante da gente aí uma doença séria, né? E que afeta, algumas pesquisas dizem que afeta aí entre 15% e 20% da população mundial. Então eu imagino que a gente realmente, eu penso que a gente realmente precisa ter mais conhecimento de algo que está tão forte e tão impactante na vida de tanta gente aí. Existe aí a necessidade na abordagem da dependência química de uma equipe multidisciplinar, né? Composta por psiquiatra, por terapeutas, por psicólogos, nutricionistas, para que, como é uma doença multifacetada, tem várias dimensões, se faz a necessidade da gente estar trabalhando essas esferas todas, né? Por isso, uma equipe multidisciplinar. O uso medicamentoso é extremamente importante para manejo de fissura, enfim, é muito comum o dependente químico ele abrir algum tipo de comorbidade, algum tipo de transtorno, ou por decorrência dessa dependência química, ou como uma doença de origem primária. Então é preciso tratar a nível do psiquiatra, de medicamento, quando se tem algum transtorno que acompanha a dependência química. Então é importante esse auxílio medicamentoso, assim como é importante a parte terapêutica, que é a parte da minha atuação, é extremamente importante. É preciso também, nas cidades que tem, faz muita diferença, que são os grupos de mútua ajuda. Aí eu falo de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Esses grupos atuam de forma muito extensiva, de forma muito profunda com os dependentes químicos. Existe aí um conceito de uso recreativo, uso abusivo e dependência química. Muitas pessoas passam pela vida fazendo uso recreativo. Isso quer dizer que a pessoa pode usar o álcool, por exemplo, alguma substância psicoativa mais leve, de forma recreativa. E eu vou me falar só em relação, eu vou direcionar esse uso recreativo somente para o álcool, que é uma substância forte, mas que é legalizada e que a gente sabe que grande parte da população faz uso, e é possível que se faça uso de forma recreativa. Então esse uso ele se dá sem perdas. Você não tem aí um repertório de perdas, você não tem um afetamento de ordem pessoal, de ordem mental, física, profissional, de quem faz esse uso recreativo. É aquela pessoa que vai num bar, toma 2, 3 cervejas com a família ou com os amigos, volta para casa, a vida segue normalmente, não tem nenhum comprometimento maior. E essa pessoa pode, como a gente falou, ficar nesse uso recreativo a vida toda. Agora já existe uma outra situação, que seria o uso abusivo. Então você tem aí um grupo de pessoas que ficam no recreativo, e você tem pessoas que vai para além desse recreativo e se torna bebedores abusivos. No beber abusivo, de forma abusiva, você já percebe
um estreitamento de repertório de vida nele. Já tem uma perda de controle, ele já começa a viver aí sinais de que o álcool e ele não combinam. Você tem aí afetamento familiar, você tem afetamento profissional, você tem pessoas que começa a perder o emprego, já tem violência doméstica, já tem uma perda de controle muito grande, você tem a questão da compulsão, que é começar a beber e não conseguir parar, você tem a questão da impulsão, que é a vontade de fazer o uso da primeira dose, você tem a questão do espaçamento entre uma dose e outra, entre um porre e outro, uma bebedeira e outra. Então isso são características já que começam a existir no universo de quem faz uso abusivo, né? O uso abusivo já é passível de tratamento. É importante por isso que é importante a gente estar falando de dependência química, porque quanto mais cedo a gente procura ajuda, maior é a chance desse indivíduo estar se tratando e estar revertendo o quadro dele. É importante a gente ter um entendimento de que o uso abusivo ele pode escalonar, ele pode avançar para a dependência química. Então, quanto mais cedo a gente se faz essa abordagem, melhores são os resultados, maior a chance de mudar de rota. O abusador ou o dependente químico, ele vai ter aí um contato no tratamento, ele vai ter contato com ferramentas de autoconhecimento, com uma reformulação de vida que vai fazer ele entrar em outro status. Ele pode ser portador de uma síndrome essa, dependência química, mas ele só vai adoecer se ele usar. Isso serve para a gente falando agora nesse momento do abusador, isso serve para o abusador também. Ele só vai ter as consequências do uso abusivo se ele tiver, como se diz nos grupos de mútua ajuda, se ele tiver ativo, se ele tiver fazendo esse uso abusivo, ele vai inevitavelmente ter essas consequências. Mas ele pode ter uma vida sem uso abusivo, uma vida limpa, uma vida com os valores que ele traz dentro dele, que ligam ele à vida de verdade, sendo vividos, sendo balizadores das escolhas. Então, isso tudo ocorre numa esfera de tratamento, numa esfera onde existe aí a vontade de mudar de vida, a paralisação desse uso abusivo, justamente pelo risco de avançar para uma dependência química ou mesmo estar vivendo essa situação de abusador. Então, existe esse grupo de pessoas que fica no recreativo, existe esse outro grupo que vai para o uso abusivo. É bom dizer que geralmente o uso abusivo, ele também, né, lembrando que ele consegue conciliar, tá? Ele consegue conciliar de alguma forma a vida funcional dele. Então ele negocia a continuidade desse uso abusivo justamente porque não existe um estreitamento de repertório total. Ele ainda trabalha, por mais que ele tenha problema, que de vez em quando ele falte, ele tem a sensação de ter a vida sob controle. E isso é extremamente perigoso, porque na verdade existe aí um falso controle, né? A vida está saindo aos poucos do controle dele, ele internamente ele tem consciência, porque ele sente dor na questão desse uso abusivo, ele sente perdas, ele tem derrotas, digamos assim, nesse comportamento abusivo, mas ele sozinho não consegue mudar. Então, aí a necessidade dele ser tratado, dele estar tendo aí a família também no âmbito do tratamento, que é uma outra questão que a gente vai trabalhar, da questão da codependência, o quanto que a família tem que ser envolvida nesse tratamento, o quanto que é importante que isso aconteça,
né, para um resultado maior terapêutico. Então, o uso abusivo, ele é um sinalizador de que não existe mais um beber recreativo, não existe mais um beber no controle, um beber saudável. Então esse seria um indicativo que ele precisa mudar de rota. Dito isso, a gente vai para a dependência química. A dependência química já é um quadro mais severo ainda, onde ele vive para usar, ele tem um estreitamento de repertório total da vida dele, um isolamento profundo, uma afetação que entra nessas esferas todas, nessa dimensão toda. É uma doença muito triste, porque ela mata aos poucos e impõe um sofrimento muito grande por quem vive a dependência química. E em muitos casos é preciso a internação, porque esse dependente químico não consegue dar os primeiros passos por conta própria, não consegue buscar ajuda, e aí a família mais uma vez faz a diferença, porque muitas vezes ele chega nos consultórios, nos grupos de mútua ajuda, através da família. Então a família ela tem que ser envolvida nesse tratamento, nas esferas todas aí, e essa dependência química, existe aí uma afetação total, geralmente já nesse momento que o dependente químico ele é socorrido, ele já está desempregado, está separado, está vivendo um isolamento mental, emocional muito grande, está com os valores espirituais, como é uma doença física, mental, espiritual, crônica e de determinação fatal, ele já está aí num momento onde ele tá com os valores espirituais muito prejudicados, que seria esses valores espirituais. Aí quando fala espiritual, a gente não está falando de religião, está falando de valores mesmo. Aceitação, fé, entrega. Então você tem todo aí um rompimento, digamos assim, com o lado saudável dele com a vida. Então esse dependente químico ele precisa ser resgatado, ele precisa ser tratado nessas esferas todas. E o método, um dos métodos que mais funciona seria o método Minnesota. O método Minnesota está calcado no conhecimento do AA e do NA, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. São grupos que começaram aí nos Estados Unidos e que hoje tem no mundo inteiro. São grupos que salvam vida hoje, todos os dias, os grandes especialistas, os grandes médicos que atuam nessa área, que têm um conhecimento mais aprofundado de dependência química, todos eles indicam os grupos de mútua ajuda. Que aqui no Brasil, infelizmente, existe um preconceito muito grande. Se falando então de álcool no interior, de todas as substâncias psicoativas em geral, mas trazendo aqui uma referência ao álcool, no interior é sempre aquela coisa do cachaceiro, sem vergonha na cara, bebe porque não tem vergonha. Isso é uma falácia, né? Isso a gente sabe que não é verdade. É claro que depois que quando ele tem conhecimento e consegue ficar limpo, a escolha dele, ele tem que ter responsabilidade a respeito disso, que ele vai continuar numa caminhada de vida, se assim ele quiser.
mas existe em vários momentos ali uma dificuldade muito grande em aceitar a doença, de se entender como doente. Então existe aí um preconceito muito grande no entorno desse tema de uma forma geral, de dependente químico, de abusador. As pessoas precisam ter um conhecimento mais aprofundado. Uma outra questão aí que é importante é a questão do trabalho de prevenção nessa área, tá? A prevenção hoje eu acho que se faz de forma muito pequena, muito frágil, né? A gente vê poucas políticas, de uma forma geral que eu estou dizendo, de prevenção nas escolas, nas empresas, né? Se esse tema aí de prevenção avançasse, eu acho que a gente evitaria muito sofrimento, evitaria aí até mesmo no Sistema Único de Saúde um custo mais baixo de operação, porque o dependente químico ele se desdobra em outras doenças que tem um custo alto de tratamento, né? É caro, não é barato. Então a prevenção seria uma outra forma de atuar também nesse tema. Continuando o vídeo, então a prevenção seria extremamente importante para que a gente conseguisse avançar no tema de dependência química. Eu vou, como existe uma outra questão também, que é muito importante, que eu já falei aí, que é a questão da família no tratamento do dependente químico. A família está envolvida porque a família faz parte da rede de proteção dele, então ela efetivamente precisa ter conhecimento do que acontece com o dependente químico, com o membro da família dela, né? E ela precisa ter minimamente também um tratamento para entender como ter essa abordagem aí na trama familiar, no âmbito da família. E falando da família, principalmente, ela se tratar, os membros da família estarem em tratamento para poder estar tratando aí algum tipo de codependência, tá? Codependência. A codependência tem um critério de diagnóstico muito parecido com do próprio dependente químico. Você tem aí um diagnóstico que passa por um teste para entender se a família vive ali uma codependência ou não. Geralmente a família que está na codependência, ela vive, vamos falar de um familiar codependente, para poder usar como exemplo aí a família. Vamos falar de uma mãe, tem um filho codependente, tem um filho dependente e ela é codependente. Então ela vive muito a vida e as escolhas do filho dela. Ela vive e ela também tem esse comportamento parecido, como o dependente químico tem com a própria adicção, a família, essa mãe tem com ele. Por exemplo, o dependente químico justifica o uso, nega a gravidade, minimiza, racionaliza. Essa mãe que está na codependência tem um comportamental muito igual. Ela justifica o uso do filho, porque meu filho trabalha muito, porque ele é muito estressado, porque a mulher dele briga muito com ele. Então ela está vivendo a vida do filho e está tendo um plexo defensivo que a gente chama, igual o do dependente químico, muito parecido. Ela racionaliza, porque isso, ele bebe tanto, porque ele tem uma situação na infância, ele
mas está sob controle, porque isso, porque aquilo, começa a entrar aí nessas justificativas de forma racional, e isso no fundo é porque ela está negando o problema, né? Tal como ele nega o problema para não mudar de vida, para não avançar, para não continuar no desafio da vida aí, e ele paralisa porque o lado adoecido, o lado doente dele quer continuar usando, o familiar, essa mãe também tem esse lado adoecido, por questões internas, questões da história dela, e é agravado pelo comportamento de uso, de adicção dele. Então, existem essas duas situações, na verdade, existem várias situações, né? E essa mãe precisa ser tratada, esse familiar precisa ser tratado, porque ele na verdade pode, de alguma maneira, atrapalhar o tratamento do dependente químico, na medida que existem ganhos secundários aí. Existe uma questão... continuando aqui a gravação, eu gostaria de entrar mais na questão da codependência agora. Então a gente falou aí de dependência química, de codependência, e vamos avançar aí nesse tema agora, tão importante para quem está em recuperação, para quem está procurando ajuda, para quem precisa de ajuda. Como a gente já falou, é fundamental que a família também se trate. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos de extrema importância para que a pessoa... é um teste de avaliação para ver o nível de codependência que o familiar se encontra. É muito normal, eu diria que a grande maioria dos casos que a gente pega, que a gente faz estudo de caso, tem um codependente, seja ele pai, mãe, irmão, um familiar, é muito comum mesmo. Então eu vou colocar aqui alguns pontos de extrema importância para a identificação da codependência. Antes eu até queria dizer o seguinte, a codependência é aquela coisa do sujeito abrir mão da própria vida, abrir mão das suas escolhas para viver a vida do outro. A vida do outro passa a pautar a sua vida. Então, o sujeito ele apresenta fatores muito parecidos no critério diagnóstico com o do dependente químico, né? Aquela coisa que a gente falava do plexo defensivo, de você apresentar questões assim como negar a doença, minimizar, justificar. Então tem toda uma situação muito próxima, muito parecida para entender se o sujeito é um codependente ou não. O codependente ele sempre coloca o outro no centro da vida. Como a gente está dizendo, ele vive em função do outro. Então, esse é um traço extremamente marcante. Quando me comunico com ele, meço as palavras. Isto é, vivo pisando em ovos. Sinto medo de dizer o que realmente penso e sinto, porque imagino que a reação dele será agressiva. Então, no âmbito da relação, existe sempre uma dificuldade muito grande em ser assertivo, em dizer o certo, em colocar realmente o que precisa ser colocado,
porque não se tem a segurança, não se tem ideia do que pode acontecer vindo do outro. Isso é o que ele pensa, o que ele sente. Então isso em vários momentos ali na relação interpessoal dele com o membro da família que está na dependência química, ele tem que medir muitas palavras, ele tem medo dessa agressividade, então ele acaba se relacionando num nível de muita doença. Tomo decisões que me desagradam. Por exemplo, deixo de fazer coisas que gostaria só para não desagradar e para evitar conflitos com ele. É o que a gente está dizendo. O alerta está sempre ligado, né? Acredito que seja normal o sofrimento caminhar junto com o amor. Então, o amor é significado também de sofrimento, né? Olha que coisa mais complicada isso, né? Mais estranha. Como que uma relação que é para ser saudável, para ser vivida na plenitude, pode ser entendida como um sofrimento, uma relação de amor, né? Seja em qualquer esfera aí, pai, filho, a mãe, marido, mulher, envolve o sentimento aí com muito sofrimento. Continuo tolerando abusos ou agressões para não ser rejeitá-la, para não ser rejeitada ou rejeitado, ou perdê-lo, né? Ou perdê-la. Então, tolera as agressões, tem uma relação extremamente abusiva, está sempre com sentimento de culpa, achando que está errado, justamente porque tem medo de se posicionar, com medo do outro lado ir embora, de um abandono. Seria aí talvez uma coisa muito infantil, uma fase oral revivida dentro dessa relação. E infelizmente, se a gente não resolve nossas questões de infância, a gente tende a reproduzi-las na vida adulta, né? E essa relação fica muito pautada nisso. É um sentimento aí de culpa, de baixa estima, e sempre achando que o outro, que o outro vai te abandonar, que você vai ser abandonado pelo outro. Então, esse é mais um aspecto. E quando faço ou tenho que dar limites, gero discussões muito desgastantes, que não chegam a lugar nenhum. Esse é outro ponto, né? Que é uma relação extremamente tempestiva, com muito conflito. Você tem que estar sempre gerenciando o conflito, porque em algum momento você acha que a coisa vai desandar. Então, acaba não tendo limite, acaba deixando a relação ficar abusiva mesmo, e isso é outra parte muito... Então, existe aí muitos pontos a serem considerados, a serem vistos, analisados. Eu vou colocar outro. Sinto-me responsável por ele, ou seus sentimentos, pensamentos, necessidades, ou ações, ou escolhas, ou vontades, então, o bem-estar. Então, é uma relação muito pautada na vida do outro, e que o sujeito começa a pensar que é Deus, né? Porque tudo que acontece com o outro, ele é responsável pelo bem-estar, pelo mal-estar, e ele não tem esse protagonismo todo na vida do outro. A gente sabe que não existe isso, né? Existe sim uma necessidade neurótica, uma necessidade de controle muito grande, um medo de ficar sozinho muito grande, e que o sujeito acaba vivendo a vida do outro, entrando no lugar, tentando fugir de si, né?
Então essas questões todas têm que ser vistas e trabalhadas, né? Em geral, tendo a cuidar muito mais dele ou de outras pessoas do que o meu próprio bem-estar. Então assim, a vida dele, do sujeito que é o codependente, fica sempre em segundo plano, né? Ele acaba tendo alguns ganhos secundários aí que a gente diz, porque ele acha que tem vantagens e na verdade existe uma fuga muito grande, mas ele acha que tem, de alguma forma ele está tendo aí um controle maior sobre as questões da vida, fugindo da própria autoria, do próprio desenvolvimento da sua própria história, né? Então, e muitas vezes acontece isso, abre mão do próprio bem-estar, das escolhas saudáveis, de um repertório de vida, uma vida plena, de um repertório de vida bem abrangente, né, onde ele tem aí situações que ligam ele a uma vida saudável. Ele abre mão disso tudo para ficar em função do outro, né? A escolha do outro é que pauta a própria vida. E quando ele ou ela não faz o mesmo por mim, fico ressentido ou ressentida. Então assim, a pessoa ela quer controlar o outro e cria uma expectativa do outro para com ela muito grande, né? Ela também tem que ser o centro da vida do outro, né? Então isso acontece. E quando sinto-me frequentemente ansioso, desgastado, ocupado, deprimido por causa desse relacionamento. É o que a gente falava. É um relacionamento muito carregado de sofrimento, né? Onde tem que ter o amor, tem muita dor, muito conflito, muita angústia, muita ansiedade. Isso é decorrente dessa relação de codependência muito forte, né? Vivo ajudando, mesmo quando ele ou ela não pede ajuda. Mais uma questão, né? A pessoa está ali, parece que com a emergência ligada, só olhando no outro, e vive ajudando, mesmo que o outro não peça nada. Ele está ali se colocando a todo momento na vida do outro. Se um amigo ou amiga convida para sair, não hesito em dizer não, porque tenho medo de ficar sem ele. Então não consegue ser assertivo. Mais uma vez a gente volta e a gente parece que as coisas são, os pontos são aí iguais, mas não são. Porque você vê, a questão da assertividade, a gente falou, e o codependente não consegue dar limite para o outro, né? Não consegue dizer não, justamente por medo do outro ir embora, abandonar, motivado por baixa estima. Ele não consegue ter um mínimo de assertividade. Ansiosamente fica um tempão esperando ligação, contato pelo Zap, hoje é o Zap, né, e-mail. Então a pessoa está ali, ela está ali, mas não está. Ela não vive o presente, não vive o seu momento de vida. Fica numa angústia sem fim, esperando sempre, se tiver geograficamente longe, numa outra cidade ou um outro ponto da cidade, a pessoa não está no aqui e agora na sua vida, nas suas funções, né? Está fisicamente ali, mas a cabeça está no outro, sempre esperando uma ligação, esperando um contato, e isso é um fator de muito sofrimento, né? A pessoa não ter essa plenitude, não viver o momento presente. Então isso gera muita ansiedade. E aí a pessoa já começa a ter fantasias agressivas, achando que
aconteceu alguma coisa, aí já junta suas crenças todas em cima dessa perspectiva, ou que o outro está fazendo alguma coisa que não pode, que não deve, ou até que se tiver fazendo, existe aí a necessidade de um desligamento emocional, né? Que o sujeito não tem que ficar vivendo a vida do outro, as escolhas do outro. O que é do outro é do outro. Você faz, para alcançar o outro, você faz a sua parte, né? Faz aonde você não é impotente, faz por você, faz na saúde, faz pelo outro, mas faz na saúde, faz sem acarretar nenhum prejuízo para você. E aí sim, você saudável consegue ofertar uma ajuda nesse sentido. Se colocando em primeiro lugar, né? Quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu me priorizo, eu por consequência, eu consigo fazer mais pelo outro. Nesse caso, a gente falando de uma trama familiar, é mais fácil eu conseguir alcançar e surtir algum efeito. Mais fácil não, é dessa forma só. Se eu tiver bem, se eu tiver no canal da saúde, se eu tiver comprometido com as minhas escolhas de verdade, eu vou estar girando aí uma roda positiva, um desdobramento positivo da minha vida, onde eu consigo, dentro desse contexto, fazer pelo outro. Agora, se eu fizer pelo outro motivado, balizado pela doença, né, eu não consigo. Eu posso até ter a sensação que eu estou obtendo resultado. Eu posso imaginar, eu posso fantasiar, eu doente pelas crenças que eu tenho, eu imagino que eu estou fazendo o melhor para o outro. Mas na verdade eu não estou fazendo, porque eu estou agindo dentro aí de um mecanismo adoecido que passa por essas questões todas que a gente está dizendo. Então a forma que eu tenho de fazer pelo outro é fazendo por mim. Eu fazendo para mim, fazendo o melhor para mim, eu consigo ficar bem, e eu bem, eu consigo ajudar o outro. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? E quando algo dá errado, eu tento colocar a culpa nele. Então, assim, se algo bom acontece, eu tento me inserir naquele acontecimento, né? E se algo ruim acontece, muitas vezes eu me culpo por isso. O sujeito se culpa por achar responsável pela escolha do outro que deu errada, né? A gente não tem esse poder todo, mas a pessoa que está adoecida ali, vivendo uma codependência num nível muito forte, ela acredita que o não sucesso, né, a tragédia da vida do outro é sua responsabilidade, sua culpa, e isso passa por essa necessidade neurótica, digamos assim, de controle, né? Então, a necessidade de controle extremo faz com que a pessoa acredita realmente que ela tenha esse poder de influenciar a vida do outro, tanto para o lado bom como o lado ruim. É claro que a gente influencia, é isso que a gente está dizendo, de forma positiva ou negativa a vida do outro, mas não nesse nível, né, que o codependente se coloca. Ele se sente extremamente protagonista na vida do outro. E isso precisa ser tratado. Precisa ser visto, precisa ser colocado. Se o dependente químico não quer se tratar, cabe ao familiar que está vivendo aquela situação procurar ajuda, porque existe aí a necessidade de um desligamento emocional. Como a gente está dizendo, ele precisa cuidar da própria vida, da própria saúde, que é viver e deixar o outro viver, né? Esse é um princípio aí básico também que baliza a recuperação de muitas pessoas que estão
vivendo esse drama da dependência química e da codependência. Então, o conceito de codependência, a gente falou alguma coisa de codependência, a literatura é muito grande, a gente tem muita informação a respeito disso, e realmente tem que ser tratado, tem que ser levado a sério, porque a vida passa, o tempo passa, e as pessoas ficam no mesmo lugar porque não tem condição de tocar a própria vida, porque existe essa necessidade de ficar sempre olhando para fora. Eu queria estar deixando mais uma situação, entrar mais dentro aí da questão do dependente químico. Como a gente já falou anteriormente, o método Minnesota comprovadamente é o método que mais funciona na abordagem do dependente químico, e isso infelizmente existe um desconhecimento muito grande, até mesmo dos profissionais que trabalham nessa área de saúde mental. Por isso que eu sempre digo que é preciso procurar uma ajuda especializada, multidisciplinar. Meus clientes são sempre pacientes de psiquiatras. Eu trabalho sempre de forma multidisciplinar, porque assim eu acredito no resultado. Então é preciso ter essa consciência, e eu gostaria de estar levando mais informação na direção aí dos passos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, porque é o método que mais funciona, comprovadamente. A gente já falou que existe aí 12 passos, né, que é um compilado. Os 12 passos são um compilado de um monte de vivência, de informação. Surgiu nos Estados Unidos através de Bill e Bob, são os cofundadores da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Depois teve a derivação aí de outros grupos de mutuajuda que têm o mesmo conceito, os mesmos princípios de Alcoólicos Anônimos. E Alcoólicos Anônimos vem salvando, e as outras irmandades vêm salvando vidas no mundo inteiro. E é no mundo inteiro. São grupos aí espalhados praticamente todos os países do mundo. Na grande parte das cidades aí de médio porte já existe uma sala de reunião de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. E essa ajuda hoje ela é ofertada sempre foi, né, de forma gratuita, e eu quero dizer que essa ajuda está ao alcance da grande maioria das pessoas aí que querem passar por um processo de recuperação, ter uma nova maneira de viver, entender, se conhecer. É uma dinâmica de grupo na qual trabalha o autoconhecimento, né? O tratamento por dependente químico, por codependente, ele é caro, não é um tratamento barato, infelizmente. Não são todas as pessoas que podem custear um tratamento. Então, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos e as irmandades todas vêm como uma salvação, digamos assim, vem para poder tá ajudando todo mundo, e as pessoas que podem e que não podem, todos lançar a mão dos princípios, dos passos é fundamental para uma vida nova, é fundamental para que a pessoa faça essa reformulação de verdade. Só quem já esteve dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, de narcóticos, de grupos de mutuajuda, sabe a riqueza que é. Ali você tem
o trabalho de grupo, a identificação de grupo, você tem esses princípios todos dos passos, você tem uma identificação com o outro, uma troca de vivência e de experiência extremamente rica. Então é uma bússola para uma vida nova. Se trabalha muito a questão espiritual nos grupos, né? Não se fala em igreja, não é? E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de orientação religiosa, né? A gente está falando de valores espirituais, e se trabalha muito fortemente isso. Infelizmente existe, não é uma doença que tem a motivação aí, exclusivamente aí o caráter, mas é uma doença que impõe no sujeito uma deformação de caráter muito grande. A pessoa começa a mentir, a manipular, a roubar para sustentar o próprio vício. É muito forte isso, né? Começa a traficar, se envolve, vai em lugares que jamais iria se não tivesse sob efeito da substância psicoativa de escolha dele. Então é uma degradação muito grande, muito forte, e que nos grupos, com ajuda terapêutica, medicamentosa, com atividade física, com uma abordagem multidisciplinar, a pessoa, o indivíduo consegue mudar de rota, paralisar a drogadição ativa e fazer um caminho diferente. É isso que eu desejo para quem passa por esse problema, para quem passa por essa dificuldade. Eu verdadeiramente acredito numa nova maneira de viver. É possível, é preciso renúncia, é preciso coragem, é preciso aceitação, mas esses são valores que o ser humano, na grande maioria, principalmente o dependente químico, já traz dentro de si e só está adormecido, né? São pessoas extremamente especiais, sensíveis, inteligentes, e que por uma série de dificuldades acaba desenvolvendo o uso abusivo e a dependência química. Mas ao mesmo tempo a gente vê, por outro lado, a gente vê que tem centenas de milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro que estão conseguindo superar essa dificuldade, superar esse problema. Famílias são reconstruídas nesses princípios, e existe hoje aí, ao alcance de todos, informações na internet, os grupos de mútua ajuda estão aí. É manter a mente aberta, fazer o certo, que o resultado acontece. Então, a recuperação, o processo de recuperação depende de si, depende do indivíduo, depende da família, depende de uma série de questões que é possível acessar, é possível estar vivendo um momento diferente para que a vida continue e a reformulação aconteça. Eu só quero agradecer de estar participando aí desse projeto, me sinto feliz de estar podendo levar essas informações, e acredito que eu acho que o que salva é a informação, o que salva é o conhecimento. E a gente tendo conhecimento, realmente a gente tem uma chance de fazer diferente. Então, assim, a gente colocando aí a questão da dependência química, é sempre muito importante falar da família e colocar o que existe hoje, os modelos de tratamento, de abordagem aí no âmbito da dependência química. E falando de dependência química, a gente não pode deixar de falar dos grupos de mútua ajuda. Os grupos de mútua ajuda fazem um papel determinante, são protagonistas mesmo na abordagem dessa população aí que tanto sofre, né?
E dependência química vai muito para além do consumo da substância química. É uma questão de comportamento também, é uma questão física, mental, espiritual, é crônica e de determinação fatal. Ela é crônica porque não se considera que quem já abriu uma síndrome de dependência química, se considera que não existe cura. Existe tratamento, mas não existe cura. Isso quer dizer o seguinte, que quando o sujeito fica muito tempo em abstinência e para de usar, ficou 10 anos limpo, 10 anos sem fazer o uso da substância, da droga de escolha dele. Ele, se tiver algum contato com essa substância, o que os estudos, o que a experiência diz é que ele vai voltar a ter o mesmo comportamento de compulsão, o mesmo comportamento de adicção. Então, sob esse ponto de vista, ele não, ele não tem cura, ele vai sempre, se ele tiver contato com a substância, ele vai adoecer. Então, agora, ele fica aí com o status de portador dessa síndrome, né? Se ele não usar e se tratar, ele vai ter uma vida normal como todo mundo. Agora, ele se adoece se ele fizer uso dessa substância. Então, e acaba que é bom dizer que quem chega em recuperação, quem escolhe a vida, quem interrompe esse processo de drogadição ativa, de adicção, tem a sua vida transformada, tem a sua vida reformulada e existe essa nova maneira de viver que vai muito para além de só não usar. Então, acaba que o sujeito começa a se conhecer coisas novas, a trabalhar questões que, se não fosse por esse motivo, ele não trabalharia. Então é um grande momento de virada, é um grande momento de mudança, muito rico para o crescimento pessoal, como a gente falou, muito impactante para ele, para a família, para o meio que ele está inserido, né? E tanto negativamente, né, na drogadição ativa, quanto positivamente, nesse momento onde ele tem consciência da doença, onde ele onde ele procura ajuda, onde ele encontra essa ajuda, e no momento que ele começa a fazer esse resgate de vida, essa reformulação, começa a ter realmente um comportamento diferente, começa a gostar de coisas novas, existe todo um ganho de vida que só quem passa por isso, já passou, que consegue compreender a profundidade e tão rico que é esse momento. Então, eu queria falar um pouco mais aqui, entrar um pouco mais nos passos, nos 12 passos. O Alcoólatras Anônimos e Narcóticos Anônimos tem aí 12 passos que funcionam como uma bússola para a vida, né? Que além de tratar e trabalhar essa questão da limpeza, da abstinência, trabalha valores, trabalha espiritualidade, e não é religião, é espiritualidade. Então, é muito rico, os 12 passos é algo assim extraordinário, né? Eu gostaria então de estar falando aí dos passos para estar complementando
esses vídeos, né, esse trabalho. O primeiro passo nos diz que a gente trabalha a questão da aceitação. Sem aceitação a gente nega o problema e a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, aceitação, o primeiro passo. Admitimos, existe aí a aceitação, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Isso seria perante o álcool ou qualquer outra substância. Então o sujeito, no momento que ele admite, que ele aceita, ele consegue fazer alguma coisa, né? Então o primeiro passo é essa aceitação, justamente para que ele se coloque num lugar de mudança. Se eu nego o problema, aí às vezes eu nego para que ele não exista. E se ele não existe, eu não tenho que mudar nada, né? Então, eu entendendo que eu tenho aquela dificuldade, no caso, tem esse problemão, né? Essa doença, que é a dependência química, eu preciso aceitar que ele existe para começar a me trabalhar. Então, o primeiro passo seria aceitação. E, literalmente dizendo, ele está dessa forma. Admitimos que éramos impotentes diante do álcool ou de outras drogas e que tínhamos perdido o controle sobre nossas vidas. Ou seja, a perda de controle aí, a pessoa tem que entender e ver os prejuízos que ela se meteu, né, os prejuízos que acomete. A perda de controle está aí no critério de diagnóstico, né? Então aceitar e ver que perdeu o controle, né? O segundo passo diz que a gente veio acreditar em um poder superior a nós mesmos, que esse poder superior poderia nos trazer a sanidade de volta. E esse poder superior não necessariamente precisa ser Deus. Esse poder superior é importante que seja algo que está acima de você. É justamente para você ter humildade para aceitar uma situação que é maior que você, né? Claro que se você no segundo passo já começar a trabalhar a sua questão de espiritualidade, é muito rico isso. Mas tem muitas pessoas que chegam nesse momento muito descrente da vida, não acreditando em nada, não acreditando nelas mesmas, não acreditando em Deus, não acreditando nos valores, não acreditando na família, não acreditando em nada, não acreditando em recuperação, numa insanidade muito grande, né? Então, devolver a sanidade é começar a agir na saúde novamente, a entender que é possível fazer diferente e que tem um poder, tem algo muito além de você, da sua vontade, das suas escolhas, que no momento a sua vontade está muito adoecida, as suas escolhas estão adoecidas, que existe algo superior a isso tudo e que vai te ajudar. Na medida que você entende que tem uma força maior além da sua escolha, você começa a fazer a entrega, trabalhar mais profundamente essa aceitação, e nesse momento você começa a acreditar que tem alguma coisa ali fora, tem algo ali que pode fazer diferente na sua vida, pode ajudar a você a construir um caminho novo. Então, voltar a acreditar que existe um poder superior a você mesmo. Eu particularmente acredito em vários fora da gente e acredito em Deus também, um poder superior, numa força espiritual. Então, você começa a trabalhar essa questão. O terceiro passo, ele é muito rico também,
que ele diz que a gente vem acreditar, que a gente decide entregar nossa vontade e nossas vidas a esse poder superior. Então, na medida que você aceita, você vem acreditar, e no terceiro passo você vai entregar, você está tendo uma sequência aí de comportamento, de princípios psicológicos, de princípios espirituais que você está começando já começou startou, já começou a trabalhar, e que vai mexer com o seu comportamental e mexer internamente com você. Então, nesse momento, nessa altura, o sujeito já está em recuperação, já está limpo, já aceitou a doença. É importante dizer que todos os passos é um dia de cada vez, e que eles têm que ser vividos e trabalhados todos os dias. E as pessoas têm a crença de que quem vive em recuperação vive sofrendo, que é uma arrastação de corrente. Não é. O cara que entra em recuperação, que trabalha os passos e pensa que isso é difícil, sente que isso é difícil, é porque tem alguma coisa errada. No início do processo é muito difícil, o início da caminhada é muito difícil, mas a percepção de ganho, viver as vantagens de ter uma vida limpa, uma vida diferente da que ele estava tendo, que aí sim aquela vida é uma vida de muito sofrimento, de muita dor, né? As esferas todas prejudicadas, aquela vida sim não vale a pena. Aquela vida sim é um equívoco, né? É viver na doença. Então ele acredita, ele entrega, ele aceita. Esses são os primeiros passos, certo? E a vida tem que continuar, e a vida continua. E para se repassar, para que continue avançando esse processo de recuperação, é preciso que a gente esteja em paz com a nossa história, com a história de quem viveu isso. É preciso que o sujeito esteja em paz com ele, com as lambanças, com as consequências de uma vida em dependência química, né? Porque é um repertório de perda muito grande, é muita gente que o sujeito acaba, ele sofre, ele se mata e acaba também gerando esse sofrimento para outras pessoas, para a família, e isso envolve questões muito profundas e cicatrizes muito fortes que o sujeito leva a vida toda. Então ele tem que estar em paz, e ele tem que buscar esse entendimento para que ele consiga dar manutenção na limpeza e na vida limpa dele, né? Então, o quarto passo fala de fazer um inventário moral de nós mesmos. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, assim, esse inventário, o que seria? Seria o levantamento minucioso e destemido, porque tem que ter coragem para pôr a mão no problema, né? Tem que ter coragem. E é preciso colocar exatamente para desbloquear essa situação, rever e reviver de forma diferente. Senão os traumas acabam te conduzindo, te balizando aí pela vida, e o sujeito volta e meia volta para drogadição ativa. Então é importante que ele tenha essa ideia de que é preciso rever todas as coisas. E o inventário, a proposta é essa, é você inventariar, você ir buscar ver o que aconteceu nesse período aí adictivo, de adicção ativa, de drogadição, para poder ficar em paz consigo mesmo. O quinto passo é admitirmos perante a Deus e a nós mesmos e perante a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Então é importante que o sujeito não só aceite, que ele entregue, que ele faça o inventário, mas é importante que ao fazer esse inventário, e depois, o quinto passo é logo depois quando faz o inventário, admitir os erros, para que perante a ele próprio, ele admite, perante
a esse poder superior perante a outro sujeito. Então é colocar para fora, é falar, é escrever e falar para um padrinho que se chama padrinho no AA e no NA. E aqui vai muito para além do padrinho, estou falando também de recuperação é uma coisa, tratamento é outra. No meu caso, é falar para o terapeuta, eu como terapeuta acolho esse passo, né? E as pessoas que não estão fazendo tratamento com um terapeuta especializado em dependência química, um conselheiro terapeuta, essa pessoa tem a possibilidade de falar com um padrinho, que é a dinâmica que funciona nos grupos de mútua ajuda. Então, uma pessoa que ao ingressar nesses grupos, ela vai te acolher e vai te apadrinhar. E aí, nesse momento de admitir e falar e escrever, você vai estar posteriormente admitindo também perante outra pessoa. Você vai estar falando do que aconteceu justamente para se esvaziar, para poder dar um sentido maior. Essa é a proposta. Prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os defeitos de caráter. Então, você se prontifica para que um poder superior remova esses defeitos. Você fez o inventário, você falou do que você viu no inventário e você se prontifica literalmente a não brigar com que aquela coisa seja desfeita. Você, mais uma vez, exerce aí a entrega, né? É um passo muito parecido com o outro, com os primeiros ali. É a entrega. Você deixa que esse poder superior te ajude a remover essas cicatrizes, né? Você identificou e você vai trabalhar elas. E você, no sétimo passo, você trabalha a sua humildade também. Porque humildemente, o sétimo passo diz, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de todas as nossas imperfeições. Então, essas imperfeições são esses defeitos de caráter, essas situações vividas que você passou aí na sua fase de dependência química, né? Então, mais uma vez, se humildar, né? Exercer a humildade para que a coisa ganhe uma dinâmica diferente. O oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Então, é um passo de reparação, né? Na medida que o outro lado aceita essa reparação, é importante que se faça, porque existe nesse caminho aí de alcoolismo, de drogadição, muito conflito. E quando você tem a oportunidade de reparar, uma vez que você está numa vida nova, é importante que se repare para que a vida de todos sigam em paz. O nono passo fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significa prejudicá-las ou a outras pessoas, né? Então, assim, é o que eu estou dizendo, se fazer essa reparação for algo que pode estar te acarretando prejuízo e acarretando prejuízo para o outro, porque tem coisas que são reparáveis, tem cicatrizes e traumas que é muito difícil de se mexer. E se for esse o caso, o próprio passo sugere que não se mexa, né? Deixa a vida continuar. O 10º passo diz: continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nos admitimos prontamente. É a continuidade desse aperfeiçoamento, né? E aí você continua fazendo um inventário do dia a dia. Como que eu fui hoje? Será que eu dei o melhor de mim hoje? Será que eu estou sendo honesto com essa situação? Será que eu estou tô exercitando os valores que eu descobri nos passos, os valores que eu descobri em mim mesmo, os valores de uma recuperação?
como é que foi meu dia hoje. Você, ao final do dia, pode olhar pelo seu dia e ver se você está tirando proveito do dia, no sentido de ser um sujeito melhor. Será que você está agindo na saúde ou na doença? Naquele dia, você agiu na saúde ou na doença? Tá sempre fazendo um inventário diário, é um olhar para dentro todos os dias. Isso, na verdade, é gostoso, é muito bom, né? É aquela coisa, o sujeito acha que quem parou de se drogar vive medindo força com, com o mundo, com a vida. Na verdade, é uma libertação. Então, é extremamente importante esse entendimento e esse inventário diário, para que consiga ter uma recuperação a médio e longo prazo. O 11º passo fala que procuramos através da prece e da meditação, e aí a prece é da forma que o sujeito compreende, da meditação, melhorar nosso contato consciente com esse poder superior. E aí poder superior, contato consciente com poder superior pode ser um Deus, pode ser o que te ajudou, né? Você pode cada vez mais avançar no seu entendimento com o que está te ofertando ajuda. Pode ser os 12 passos, o poder superior, pode ser a própria irmandade faz esse papel, é algo que está fora de você e tem um poder muito grande, então está sempre buscando melhorar esse contato, né? Então, e o 12º passo é de extrema importância, que diz muito a respeito de como a gente caminhou por esses passos todos, e aí vem a perfeição desses princípios, desse método Minnesota, que é justamente um desdobramento desses princípios todos e muito abrangente, muito aprofundado, né? Eu só estou falando aqui a introdução dos passos, né? A gente tem literatura, livros e livros e livros, e estudos e estudos e estudos a respeito desse tema. Mas a gente poderia ficar aqui gravando horas e horas e horas a respeito desse assunto, que não se esgotaria, porque não se esgota. Mas o 12º passo, ele diz o seguinte: tendo experimentado um despertar espiritual, e isso não deixa de ser um despertar espiritual, é uma mudança total de rota, é uma mudança total de vida, né? Então, tendo experimentado essa mudança, esse despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essas mensagens. E aos alcoólicos, aos adictos, aos drogaditos, esses princípios em todas as nossas atividades. Então, assim, uma vez você vivido, passado, tendo experimentado esse despertar espiritual, o seu compromisso é de transmitir essa mensagem para aquele que ainda sofre, para aquele que ainda está numa dependência química ativa, que está sofrendo o que você em outro momento sofreu. Então esse passo vem coroar o momento de recuperação, que você passou. Então eu vejo com serenidade, com entusiasmo muito grande as pessoas que chegam nesse momento de vida e escolhem pela vida, e abrem mão e fazem diferente, e escreve a sua história de forma diferente, continua a escrever a sua história, porque a drogadição num todo é o comportamento adictivo. E olha, comportamento adictivo, adicção não é só de álcool e droga, não. Tem adicção por sexo, adicção por trabalho, adicção
enfim, você pode aí ter compulsão por compra, por um monte de coisas. E a gente está falando de vida. Tudo que não é da doença, é da saúde. É isso, essa é a proposta e o propósito desses passos que, segundo João Paulo, aí para quem é católico, João Paulo II, foi uma inspiração de Deus na Terra, dado a importância e o tamanho dessa obra, desses princípios, desses passos, e o quanto milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo todo são beneficiados e têm a sua vida efetivamente tocada e transformada todos os dias no mundo inteiro por esses passos. Então, com muita alegria que eu falo desses passos, estudei bastante esses passos e aplico esses passos todos no meu trabalho, e isso não tem preço, né? É algo que vai muito para além de um trabalho, de uma questão mundana, digamos assim. É algo que transcende, é algo que dá um sentido que não tem preço. Então eu gostaria de agradecer, espero ter levado entendimento, compreensão. É bom reiterar que é um tema que não se esgota fácil, a gente pode ficar aqui por muito tempo falando desse tema, e ao mesmo tempo o pouco que a gente fala, e se a gente conseguir levar essa mensagem para uma pessoa que seja, a gente já se sente realizado e exercendo o nosso propósito de vida, tá bom? Obrigado, fica com Deus, e o melhor está sempre por vir. Vocês podem ter certeza disso. Fazendo certo, dá certo. Fazendo certo, a coisa acontece. E esse é o entendimento. Tá bom? Um abraço e Deus no comando.